bárbara, porque você senta para aprender com essas pessoas e do seu lado tem um mexicano, do outro lado tem um indiano, na sua frente tem um vietnamita e atrás tem um sul-coreano. E daí você se vira e você tem que entender a cabeça daquela pessoa e tudo isso facilita para que você compreenda a pessoa surda. Para que você compreenda a diversidade, a diferença, a necessidade do respeito, a necessidade de você fazer a transposição ideológica, de você sair de dentro de você. Eu constantemente saio da minha brasilidade. Até quando eu vou para outros estados do Brasil, que eu trabalho muito com outros estados. Originalmente eu sou gaúcho, na verdade agora eu nem sei mais o que eu sou. Mas é interessante cidadão do mundo. É legal porque quando você vai ali para Rondônia, você vai lá para o Acre, você não é mais gaúcho, você é aquele povo, sabe? A língua de sinais é diferente, a cosmovisão já é um pouco diferente da nossa. Quando você vai aqui para Bolívia, eu digo aqui porque eu já fui para lugares bem mais distantes, aqui para Bolívia, poxa, você tem que cumprimentar como os bolivianos cumprimentam, deixar a sua brasilidade, não querer o seu arroz e o seu feijão, não querer a sua carne. E eu acho que essa transposição ideológica é um exercício tão bonito de crescimento e de aceitar a diferença e de entender o que é inclusão mesmo. Porque hoje se fala tanto em inclusão no Brasil, mas o que a gente vê, na verdade, é integração, não é inclusão. Exatamente. Que é um processo anterior à inclusão. Porque... É interessante que você esclareça isso, a diferença. Então, veja só, a inclusão mesmo é um caminho de diálogo, certo? É um caminho bilateral. A integração é um caminho unilateral. Quando você integra, você pega o indivíduo como ele está e coloca ele dentro daquele ambiente, cede um espaço, a lei permitiu que ele está ali, ou obriga a instituição a recebê-lo, não sei que leitura se faz agora. Aí você, no caso do surdo, você coloca a presença do intérprete e o professor, no imaginário do professor, esse aluno está incluído, porque agora tem um intérprete, tem alguém que cuida dele. Na verdade, esse tipo de inclusão é uma integração, porque é um processo oclusivo de exclusão. Porque o que é inclusão? Inclusão é um caminho bivalente. Eu me modifico para receber você e você se modifica para entrar no meu universo. E não é exatamente o que está acontecendo. Os surdos estão sozinhos nas salas de aula, nos grandes ambientes. Tem lugares, claro, que tem mais surdos incluídos, mas não é a presença do intérprete que representa uma inclusão. Porque não há uma política inclusiva dentro da escola. Exato, só um primeiro passo. Não há uma política. É uma acessibilidade. Exato, a acessibilidade, essa é a palavra bárbara que você usou. É uma acessibilidade. Na verdade, não se criou uma política linguística da língua de sinais, colocando ela dentro da escola ou dentro da universidade, com status de língua, do lado do inglês, do francês, do espanhol, das outras línguas que são estudadas. Na verdade, não existe uma arquitetura pedagógica elaborada que atenda a essa pessoa. Pedagógica primeiro, porque, afinal de contas, onde está a pedagogia surda? Está para sair agora. Os nossos surdos estão se formando, estão terminando seus cursos de letras e pedagogia. Então, em vista da inclusão, essa turma vai ter que ser consultada agora. Vai ter que ser perguntada, eles têm que protagonizar a sua história. Essa questão da inclusão, para você que gosta de psicologia, me lembra sempre Moreno. E aí eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus. Puxa, que lindo. Né? Que lindo. Moreno, não é em vão que trabalha bem com psicodrama, né? É isso que nós precisamos, né? Essa abertura, essa sensibilidade, para que você realmente consiga fazer o processo inclusivo. Senão ficaremos só preparando a pessoa, moldando a pessoa para aquilo que nós decidimos que vai ser bom para ela, para a instituição. Quer dizer, na verdade, a inclusão, ela pode ter um aspecto que eu chamo em inglês de considerar o surdo um out of order, né? O indivíduo que está fora da ordem, então agora ele vai ser colocado na ordem, na verdade a ordem ouvinte, né? A nossa ordem, e nós vamos ouvintizá-lo, nós vamos normalizar esse aluno. Ele vai ter que se adaptar ao perfil da nossa instituição, nós vamos colocar, claro, aquilo que faz a diferença linguística,
que é o intérprete. Então, por isso que eu digo, a inclusão da forma como está sendo feita, sem preparação do corpo docente e discente, sem diálogo entre o surdo, diálogo real entre o surdo e a instituição, é um processo oclusivo de exclusão. Exato. E gerado muito pela falta de conhecimento, né? Da identidade surda, da cultura surda. E aproveitando, você trabalha em todo o mundo. Eu acho que seria muito bom você falar um pouco do seu trabalho nos outros países, nessa questão das culturas surdas e das identidades surdas que também se diferenciam pelo mundo. Muito interessante. Inclusive, você é muito feliz na sua colocação de culturas surdas, porque se fala muito em cultura surda. E não existe uma única cultura surda. O surdo está imerso dentro do seu contexto, seja europeu, seja asiático, seja africano ou latino-americano, ou o que seja. Então, ele é um ser humano normal, que apenas não ouve e que absorve todos os aspectos culturais do contexto onde ele está. Então, por exemplo, a cosmovisão de um surdo indiano... não, vamos dar um exemplo. Por exemplo, um esquimó. Nós sabemos que um esquimó, para a palavra gelo, alguém me disse que ele tem mais de 13 significados só para a palavra gelo. Que incrível. E para nós, gelo podem ser 3 ou 4 coisas. Entende? Agora, quem vive nesse contexto cria o tipo de gelo certo, o gelo para construir casa, o gelo para fazer o fogão, o gelo que faz a casa do animalzinho, o gelo para esquiar, o gelo do cão. Eu não sei que tipo de gelo que tem, mas são 13. Então, quando você chega, por exemplo, no Oriente Médio, que é uma experiência muito forte que eu tive, existe um relacionamento entre os homens muito forte. E os surdos homens têm esse tipo de relacionamento lá. E eles acabam desenvolvendo uma língua especial, uma língua de sinais específica, que eles utilizam entre eles, surdos homens, e que eles não utilizam com as mulheres. Veja que interessante. Que interessante. Né? E agora, sabe o que é interessante, Leomar? Os surdos, nas culturas inseridas, rompem muitas coisas da cultura ouvinte. Por exemplo, o inglês ouvinte e o inglês surdo são diferentes. O inglês surdo é muito mais aberto, muito mais afetivo em vários aspectos do que a cultura inglesa pura, ouvinte. Por quê? A língua de sinais no mundo inteiro torna o indivíduo mais expressivo, logo mais afetivo, logo mais receptivo, logo mais caloroso. Então, o surdo inglês ele é muito mais corporal do que o próprio inglês. Então, quando você vê um surdo e diz, eu não acredito que ele é inglês, mas justamente a questão língua de sinais quebra um paradigma. Em quase todos os países, ela acaba transpondo paradigmas. Deu a ele essa flexibilidade. Quer dizer, ficou um inglês meio italianado. O italiano é famoso, né? Por sua expressão corporal. Inglês italianado é muito bom. Como é que somos Compara italianos? com tudo, Limani. Realmente. Os italianos como são na língua de sinais? Olha, existe ainda na Itália muita comunicação total, que é a mistura da língua oral com a língua de sinais. Então, nesse ponto, descaracteriza muito.